Muito bem, pessoal. Continuando nosso estudo em instalações elétricas. Paramos nesse ponto aqui. Muito bem, vamos lá. Sabendo que, como as ligações elétricas são feitas, pode-se então representá-las graficamente na planta, devendo sempre o quê? Representar os condutores que passam dentro de cada eletroduto, através da simbologia própria, e identificar os circuitos a que pertencem. Então, nós paramos aqui na última aula, em que agora nós vamos preencher, nosso desenho, da planta baixa com os dispositivos elétricos. Agora nós vamos inserir os eletrodutos, tá? E por que, a representação gráfica da fiação deve ser feita? Ela deve ser feita para, que você possa, ao consultar a planta, saber quantos e quais condutores estão passando dentro de cada eletroduto, bem como a que circuitos pertencem. Então, você vai posicionar os eletrodutos, primeiramente, se a obra estiver sendo construída, para que possa o pedreiro quebrar a parede, colocar os eletrodutos, então colocar na posição que o projeto recomenda. E depois, obviamente, que ele colocar, por exemplo, dentro da parede, quebrar o tijolo e tudo mais, você saber que ali está passando tais fases, o número de fases, o número de circuitos que estão passando por ali, e obviamente você assim vai ter controle de todo o circuito elétrico. Bom, na prática não se recomenda instalar mais do que 6 ou 7 condutores por eletroduto, visando facilitar a dinâmica de passagem dos fios, como eu já falei, os fios são passados por uma sonda. Essa sonda nada mais é do que um material rígido, ela parece muitas são de fibra, parece que um material meio assim, plástico, e na ponta ela é flexível e costuma ser de ferro, porque ela vai percorrendo, você vai empurrando ela, por ela ser rígida, ela vai navegando na tubulação até chegar no ponto desejado, e no final da sonda você amarra a fiação e puxa, como naquela figurinha que eu mostrei anteriormente. Se você tem muitos condutores passando no eletroduto, fica, obviamente, muito mais difícil, fazer esse processo, além de poder gerar um aquecimento maior, e tudo mais. Para exemplificar a representação gráfica da fiação, utilizaremos a planta, a nossa planta do exemplo aí. Então tá aí, ó, vocês lembram essa planta? Nós paramos aqui, nós colocamos os eletrodutos, os pontos de tomada, de iluminação, identificamos os circuitos, tudo bonitinho, e depois passamos os eletrodutos, desde o quadro, o medidor que está lá fora, o medidor padrão, padrão. Depois foi para o QDG, quadro de distribuição geral, vamos chamar assim. Dele passou, os circuitos para alimentar aí, a sala, aí teve um específico para o banheiro, isso tudo na laje, eu já comentei tudo, depois o circuito aqui dormitório, aí depois teve outro que foi para a copa, depois teve outro que foi pelo chão, para esse circuito 5, que está na parede, aqui toda, o 5 e o 7, depois teve outro aqui, que foi direto lá na área de serviço. Enfim, então nós posicionamos os eletrodutos, tá? Sempre lembrando, importante manter a legenda, então sempre, tá? Você colocou um desenho, colocou um símbolo, tem que colocar a legenda, o que ele significa. E agora nós vamos explicar, informar o que cada um desses eletrodutos aqui,
que fiação que vai estar passando. Porque a gente já sabe aonde ele tem que chegar e o que ele tem que abastecer, as tomadas, os interruptores, os circuitos, né? Agora a gente tem que sinalizar isso para que possamos ter controle total, né? Do que está passando nos eletrodutos. E aí, com o primeiro passo aí, né? Primeiro exemplo, olha lá. Começando a representação gráfica pelo alimentador, né? Então aqui, ó, aqui é a campainha, né? Esse ponto aqui, está lá fora na rua, campainha. E aqui é o medidor, padrão, né? Então veja, nesses dois que estão pontilhados aqui, a gente sabe que eles são pelo solo, são feitos pelo solo, tá? Então, como eles são feitos pelo solo, o que tem aqui? Vamos lá. Vai passar fase, né? Fase, neutro e terra. Então, na verdade, aqui está passando o que chega da rua. Então, o que chega? A Energisa disponibiliza para vocês aqui da rua, do poste, né? 2 fases, um neutro e terra. Certo? Então, tá aqui. Muito bem. Depois, vai direto para o quadro e do quadro distribui, né? Então, esse aqui é um caminho de ida, né? Vamos se dizer assim. Depois ele vai sendo distribuído, né? Obviamente, para campainha, certo? A campainha é um interruptor com mola, né? Ela não é retentiva, você aperta e ela solta, até porque senão ia ficar soltando o barulho ininterruptamente. Então, aqui é um circuitinho que, na verdade, né, é algo bem simples, então não, não tem uma carga, né, específica, uma carga de alto valor. Enfim, vamos passar para o próximo passo, para que a gente possa ver outro. Aqui no caso está como é que fala? Tá colocando exatamente esse caminho da campainha aqui, né? O quadro de baixo ali. Olha lá, do quadro de distribuição saem os circuitos, os condutores de fase, neutro de proteção do circuito 1, indo até o ponto de luz da sala. Então, nesse eletroduto que estão aqui, ó, nesse eletroduto que está aqui, então esse aqui eu já falei, né? E esse eletroduto que está aqui, que está parece que é o da campainha, mas não é não, ele está seccionado aqui, né? Então, esse exemplo aqui é exatamente o que está passando nesse eletroduto aqui. Tá? Então, ela vai do QD para quem? Para o ponto de luz, que é o que acabou de falar. E o que tem nele? Ele vai ter uma fase, um neutro e um terra. Então, aqui está passando a fase. Mas de qual circuito? Do circuito 1. Então, agora, como no QD eu tenho os meus disjuntores, né, que determinam, né, os circuitos terminais, eu tenho que sinalizar, tá? Então, enumerar isso aí. Então, eu sei que eu tenho 12 circuitos, eu tenho 12 disjuntores lá, tá? Eu tenho o DR central e tenho 12 disjuntores termomagnéticos, cada um para cada um daqueles circuitos que nós definimos naquela tabelinha, tá? Então, de um disjuntor aqui, ó, sai uma fase, do barramento de neutro sai um ponto de neutro e do barramento de terra sai um ponto de terra. E vem para cá. Chega aqui nessa caixa de passagem aqui, ó, 3 fios, tá? Muito bem. E aí, obviamente, desses 3 fios aqui, eu vou fazer conforme eu, né, anteriormente eu mostrei a ligação da lâmpada, né? Então aqui vai ser conectado à lâmpada. Essa lâmpada vai ser acionada por esse interruptor, então aqui desce nesse camarada aqui vai descer o que vai estar passando nessa tubulação aqui? Vai estar passando a fase do interruptor, né? Vai estar passando o retorno dele,
né, o retorno dele para ligar a lâmpada, não é isso? Porém, vai estar também passando esse relacionado ao circuito 1, né? Porém, também, nesse mesmo eletroduto, eu desço para a tomada. E a tomada, o que tem na tomada? Eu tenho uma fase, eu tenho um neutro e eu tenho um terra. Porém, de qual circuito? 3. Né? Então, nesse QD aqui também, ó, nesse camarada aqui, ó, vai ter também que um caminho aqui para sinalizar. Deixa eu ver se está representado aqui embaixo. O circuito 3. Em algum lugar aqui vai estar mostrando. Então vai estar o circuito 3 aqui também. Tá? E aí eu vou chegando, olha só, a gente não deve colocar mais o que? De 6, né, ou 7 condutores. Ó. Esse ramo aqui, ó, se, né, na literatura, se nesse exemplo foi feito dessa forma aqui, ó, eu já cheguei no quinto, 5 condutores. Né? Da mesma forma eu desço aqui. Ó, se aqui é uma tomada, aqui vai ter uma fase, um neutro e um terra. Certo? De quem? Do circuito 3. Tá? E assim a gente vai construindo. Então a gente distribuiu os eletrodutos, agora a gente tem que ir distribuindo, né? Tem que ir sinalizando os fios que vão passar aqui. Até porque se exceder esse limite de 6 ou 7, eu vou ter que refazer esse canal, essa distribuição de eletroduto, tá? Então, na verdade, por isso que isso é uma arte, né? A gente tem que observar, muitas vezes a gente tem que refazer, né? A gente não vai fazer tudo de primeira e vai dar certo. Muitas vezes a gente vai ter que recalcular, vai ter que repassar mudar o posicionamento do eletroduto, né? Ou aumentar o número de eletrodutos, justamente para evitar, né, um excesso de condutores dentro do mesmo, tá? Vamos ver esse outro exemplo aqui, ó. Do ponto de luz da sala, então lá, faça a ligação da lâmpada, que será comandada por interruptores paralelos. Então veja só, eu já desenhei aqui, né? Como é que fala? Eu esqueci que esse interruptor aqui, olha só voltando aqui no desenho anterior, ele é paralelo, ele é um three-way, tá? Então, como ele é three-way, na verdade eu tenho 2 retornos. Então eu tenho uma fase, um retorno, tá? Então no desenho aqui de baixo, ó, foi me atentado a isso aí, ó. Me lembrou que realmente esse cara aqui, ele é paralelo. E olha lá. E eu ainda sinalizo, né? A letra que eu vou preencher aqui, ó, é a letra de comando, ou seja, eu vou chamar esse interruptor paralelo aqui de A, tá? E aí eu coloco a letrinha dele, só para sinalizar que essa luz vai ser acionada por esse interruptor aqui, né? E no caso aqui são 2, né? Porque é um three-way. Então é a entrada aqui da sala e a saída da sala para a copa, né? Então esse interruptor está perto aqui dessas passagens e eu tenho que sinalizar para ele a letra de comando, ó, vai ser o A, né? Então, veja bem, aqui, ó, nesse eletroduto, como eu já falei, está passando uma fase, 2 retornos. Nesse outro eletroduto aqui, ó, vai estar passando o quê? Apenas os 3 retornos. Porque lembrem-se que no three-way, mostrei a ligação anteriormente, né? É assim que funciona. Né? Então, a fase fica para um lado, depois é só retorno, tá? Como foi mostrado aqui. Nessa outra tomada, aqui ainda não foi esses outros, né, eletrodutos aqui, não foi exemplificado agora, mas a gente já sabe que aqui vai estar passando o quê? O circuito 3 também, né? Porque eu tenho essa tomada, essa tomada, e daqui na parede também vai ter um eletroduto, e aqui vai estar passando o quê? Né? Uma fase, um neutro e o terra, tá? Então é uma cópia, né? Essa tomada aqui também é uma cópia do circuito 3. Então,
Vamos ver se mais para frente foi detalhado isso. De qualquer forma, o desenho completo, né, vai ser ilustrado e aí vocês vão poder seguir passo a passo. Inclusive, eu peço que vocês façam isso, né? Passo a passo, seguir o que tem em cada eletroduto, né? Para conferir, para entender, né? E se faz sentido. Bom, aqui nós estamos na sala ainda, ó. Vamos ver aqui, ó. Agora acrescentou aquilo que eu tinha falado. Foi o circuito 1 e agora o circuito 3, olha lá. Ó. Então, o circuito 3 está aqui, ó. Houve essa quebra aqui só porque está passando dois fios aqui, né? Mas, na verdade, esse símbolo aqui representa que lá está passando o circuito 3. O que tem no circuito 3? Fase, neutro e terra. Fase, neutro e terra. Tá vindo para cá. Opa, aqui tem uma tomada lá. Fase, neutro e terra. Opa, aqui tem outra. Essa tomada 3 aqui. Fase, fase e terra. Então, na verdade, essa tomada 3 aqui, ó, se o desenho não tiver errado, ela indica que o quê? É uma tomada de 220, tá? Então, essa tomada aqui é uma tomada que ela definiu-se ser 220, tá? Aqui, ó. Para ligar os pontos de tomada da sala, é necessário sair do quadro de distribuição com os fios da fase e neutro do circuito 3 e o fio de proteção, né? O terra, indo até o ponto de luz da sala e daí para os pontos de tomada. Então, aqui o que faz? Lá no disjuntor vai ter lá no QD, né? No QD aqui, vai ter o disjuntor do circuito 3. Então vai ter o disjuntor lá. Desse disjuntor vai sair, né, a fase, que vai vir para cá, do barramento de neutro, né? Vai sair um ponto e do barramento de terra vai sair outro ponto. Vem para cá. E daqui eu desço, né, para as tomadas aqui. Pessoal, eu tenho um errinho aqui, tá? Gráfico, e que a gente pode... Não, tá certo. Essas tomadas parece que são 220 mesmo. Estou conferindo aqui, ó. Aqui é fase, fase e terra, tá? Então, na verdade, fase, neutro e terra estão aqui, ó. Eu achei que aqui era um neutro, mas pelo que eu estou vendo no desenho, não é não, tá? Então tem que só conferir lá no circuito 3, é estranho, tá? Aqui nesse desenho elas continuam, fase, fase, terra, fase, fase, terra, que é no circuito 3. Bom, lá na tabelinha a gente vai ver se essas tomadas são de 110 ou 220. Tá? Na sala, é estranho, porque na sala a gente geralmente, as tomadas a gente considera todas, né, são tomadas de uso geral, enfim. Depois tem que conferir isso aqui, se realmente é uma tomada de 120, aí é fase, neutro, perdão, fase, neutro e terra, ou se são 220, fase, fase e terra, tá? Às vezes é um erro gráfico aqui do próprio material. Bom, então veja, nesse exemplo a gente viu a distribuição aqui ó, do circuito 1 de iluminação e do 3 que já é tomada. Tá? O que está passando em cada eletroduto. E é assim que vocês vão fazer, tá? Vocês vão colocar essa simbologia. Ao prosseguir com a instalação, ao prosseguir com a instalação,
é necessário levar a fase, o neutro e a proteção do circuito, né, 2 do quadro de distribuição até o ponto de luz da copa. Então, agora esse outro ramo aqui, né, que tá, esse outro eletroduto que está passando aqui, ó, que está indo lá para a iluminação do circuito 2. Bom, e aí, e assim, né, vamos completando a distribuição. Veja, né, nesse eletroduto vai estar passando aqui uma fase, neutro, terra. Distribui aqui, opa, agora essa iluminação vai ser acionada por esse interruptor. Esse interruptor, eu vou chamar ele de B agora. É o comando dele, B. Ah, tá. Daqui, eu distribuí algum outro eletroduto para algum outro lugar? Não. Né? Então veio, fase neutro, né? Veio aqui nesse eletroduto, fase neutro e terra, chegou aqui, né? E aqui desceu quem? O interruptor. O que, que a gente tem no interruptor? Fase e retorno. Tá aqui. De quem? Do comando B. Tá aqui, B. E agora tem, segue, daqui segue para o outro cômodo da casa. Bom, então aqui temos uma observação, olha lá, observe como a alternativa apresentada, os eletrodutos não estão muito carregados. Então, convém ressaltar que é uma das soluções possíveis. É o que eu já falei aqui algumas vezes, tá, pessoal? Isso é uma sugestão, né, de passagem desses eletrodutos, né, de traço desses eletrodutos, de localização desses eletrodutos. Existem, né, diversas outras soluções possíveis, tá? O interessante é você sempre fazer de forma mais otimizada, sem volta, para minimizar custo, né? E gerar sempre segurança. Então, olha lá, outras opções, né, podem ser estudadas, inclusive a mudança do quadro de distribuição mais para o centro da instalação. Então, quer dizer, eu posso mudar esse cara aqui de lugar, né, o QD, mas isso só é possível enquanto o projeto estiver no papel. Uma vez, obviamente, que iniciaram as instalações, né, não dá mais. Ou você vai ter que refazer tudo, o prejuízo é muito maior. Adotaremos para este projeto a solução apresentada na página a seguir. Então, agora, nessa página aqui, né, página 88, está aí o desenho completo, tá? O desenho completinho do que tem em cada ramo. Aqui, ó, é a campainha aqui, ó. Então, eu tenho na campainha, a campainha foi ligada na fase, né? Aliás, perdão, eu tenho um retorno aqui, né? Eu tenho um retorno e um neutro, tá? Do circuito 2. Então, na verdade, eu peguei essa ramificação aqui, né, para conectar a campainha. Aqui eu tenho mais o que aqui? Tá. Esse é o que vem do medidor. Olha lá, esse é o que está passando no. Esse é o que a gente já comentou, né? Esse cara aqui. Veja, eu tenho fase neutro do circuito 1, fase neutro, né, do circuito 3 e um terra. Eu tenho um terra, tá todo mundo conectado no mesmo terra, tá? A mesma coisa que esse outro aqui, ó, tá vendo? Eu tenho fase neutro do circuito 1, fase neutro do circuito 3, fase neutro do circuito 4 e terra. Opa, esse aqui foi no limite, ó, 7 condutores. 7 condutores passando nesse eletroduto, foi o limite, né? E aí, pessoal, eu gostaria que passo a passo vocês fossem olhando, tá? É um trabalho minucioso, mas rapidinho vocês observam isso, né? Em cada eletroduto, o que está passando ali, tá? Para que vocês possam, obviamente, reproduzir no trabalho de vocês. É um trabalho de atenção, né? Então aqui tem que ter muita atenção, né? Aqui, ó, nesse desenho já está corrigido, lá, tá vendo? É um erro gráfico mesmo, ó lá, ó, fase, neutra e terra. As tomadas são de 110, 127, ó, não são de 220. Então, fase, neutra e terra, 127, ó, tá? Então, ó, o desenho anterior ali, ó, só voltando aqui para gente, essas tomadas aqui, aqui, né, houve esse errinho gráfico aqui, é fase, neutro e terra, fase, neutro e terra, tá? Essas tomadas são de 127 mesmo.
127, só para corrigir. Bom, então aí passo a passo vocês vão olhando, né? Vão descobrindo, vão conferindo, e qualquer dúvida que vocês tiverem, obviamente, entre em contato comigo e a gente revê isso aí. Tá? Mas esse é um trabalho minucioso, requer um pouco de atenção, e aí vocês têm que fazer passo a passo. Mas está aí. Está aí a planta, né? Com a redistribuição de de todos os condutores em cada eletroduto, tá? Muito bem. Seguindo. Próximo ponto, pessoal, é o cálculo da corrente, né? Nós vamos continuar preenchendo aquela nossa tabelinha. Vocês viram lá em eletrotécnica, né? Que a fórmula, né, da corrente é potência, tensão vezes corrente, né? Então eu consigo desvendar a corrente por essa equação. Desde que os valores de potência e tensão sejam conhecidos. Então, na verdade, só vou poder conseguir achar a corrente se eu tiver potência e se eu tiver tensão. Então, lá, substituindo as fórmulas, né, das letras correspondentes, a potência e a tensão pelos seus valores conhecidos, vamos lá. Se eu tenho aqui, né, uma potência de 635 volt-ampere, né, a corrente vai ser quanto? Né? Basta dividir por 127 e a gente vai achar aí 5 amperes. Tá? Então, é basicamente essa conta muito simples aí para a gente poder preencher nossa tabela. No projeto elétrico desenvolvido, como exemplo, né, os valores das potências de iluminação, tá? Tomadas de uso geral específicas de cada circuito terminal, né, os nossos 12 circuitos, já estão previstos na tabela. Né? Então, agora, basta a gente encontrá-los. Então, essa tabelinha que vocês vão desenvolver também. Agora, eu quero preencher essa coluna aqui, né? A coluna da corrente. Ela já está preenchida, né? Mas vamos lá. Então, se eu pegar 620 e dividir por 127, né, eu vou chegar nesse valor que está aí de 4,9. E aí vocês podem conferir aí na calculadora, né? E que vocês vão encontrar esse valor. Então, lá, 620 dividido por 127, 4,88, ou seja, 4,9. O que representa esse 620, pessoal? Ué, representa a soma, né, das potências determinadas lá atrás, lá no início do nosso estudo, né, para a sala, dormitório 1, dormitório 2, banheiro, hall. E essas potências foram encontradas baseadas o quê? No tamanho da sala, né, nas recomendações da norma, né, NBR 5410, baseada no tamanho e perímetro desses cômodos, né? Então, isso aqui é uma estimativa, né, obviamente, e a gente está trabalhando com estimativa, a gente precisa saber mais ou menos a demanda, né? O que vai ser ofertado, né? O que pode ser ofertado baseado na demanda. Aqui é a mesma coisa, então, iluminação social. Se eu pegar agora a iluminação serviço, 460, dividir por 127, eu vou achar esse 3,6. E assim sucessivamente, eu vou preenchendo para todos, tá? E aí, obviamente, quando eu for aumentando a potência, né? Como aí, né? Eu estou trabalhando fase neutra aqui, né? 127, olha lá, ó. Então, eu vou aumentando a potência, eu vou aumentando a corrente. Tá? Vou aumentando a corrente. Até que eu chego, né? Nas tomadas específicas. E aí, por exemplo, na tomada específica do chuveiro e da torneira, aí eu já estou trabalhando 220. Tá? Vejam que se eu instalasse meu chuveiro 127, olha só, pessoal, 127. Veja só, um chuveiro de uma potência de 5.600. Se eu pegar aqui 5.600, né, que é a potência do chuveiro, e dividir por 127, se eu, né, decidir instalar meu chuveiro só com fase neutra,
a minha corrente vai para 44 amperes. Quase aí o dobro, né? Então, veja, eu aumento, olha para você ver, eu aumento, quase dobro, né, essa corrente aqui. Isso vai impactar lá no disjuntor geral, né, porque a gente agora está fazendo, nós vamos ver a demanda, né, de corrente de cada disjuntor para selecioná-lo, e depois, obviamente, o geral, e obviamente, o que vai sair daqui? A bitola dos fios. Então, a grossura dos fios, ela vai depender da corrente que vai circular nela, tá? Então, a gente vai ver no passo seguinte, a gente está calculando essa corrente aqui para determinar o sistema de proteção né, com os disjuntores e dos cabos, né? Então, quer dizer, um cabo que suporte uma corrente de 44 amperes é um cabo mais grosso, mais caro, né, e que vai aí esquentar mais, né, e que vai ocupar um espaço maior nos eletrodutos também. Então, quer dizer, uma decisão, né, de fazer isso pode tornar mais oneroso, mais caro ainda, né, a instalação elétrica. Então, por isso, geralmente, né, quando eu tenho uma alta potência de chuveiro, torneiras e tudo mais, eu parto para 220, tá? Aqui, por exemplo, o apartamento que eu moro, o chuveiro, os dois chuveiros, dos dois banheiros, é 127, né? Então, você tem aí uma corrente passando ali muito maior, tá? Então, assim, a gente vai fazendo, né, dividindo aí a potência pela tensão e vai encontrando esses valores de corrente, tá? Vamos preenchendo aí a tabela, até que a gente chega aí na, nas totalidades, tá? Bom, para o cálculo da corrente do circuito de distribuição, primeiramente é necessário calcular a potência desse circuito, tá? Então, agora, o circuito de distribuição, só lembrando, né? O circuito de distribuição é aquele que sai lá do medidor e vai para o QD. O circuito terminal é o que sai do QD e vai para os pontos de luz, de tomada e tudo mais. Então, vamos calcular a potência do circuito de distribuição agora. Tá? Agora nós vamos, ou seja, seria a potência que vai ser demandada, né? Que vai sair lá do quadro, lá do padrão de entrada e vai para o QD. Então, vamos ver um passo a passo aqui. Ó. Primeiro, somam-se os valores das potências ativas de iluminação e pontos de tomada de uso geral. Esses valores já foram calculados lá na página 25, lembra? Então, olha lá, eu tenho um total de 1.080 para iluminação e tomada 5.520. Só lembrando aqui, ó, né, para vocês lembrarem, ó, a gente considerou o 1.080 foi aquela soma, né? E um fator de potência 1. Ou seja, eu não tenho perda aqui, né? Eu não considero perda na iluminação. Já na potência de uso geral das tomadas, né, eu somando deu 6.800, mas aqui a norma recomenda, né, ela sugere que eu utilize um fator de potência de 0,8. Então, quando eu multipliquei, eu encontrei, né, os 6.900 por 0,8, eu achei aí o 5.520, tá? Quando eu somo os dois, eu chego aqui nesse valor de 6.600, tá? A tomada específica não entra aqui ainda, tá, pessoal? Ela vai entrar mais lá na frente. E aí, olha só, eu tenho uma tabela, tá? Essa tabela é fornecida pelas normas e tudo mais, tá? Onde eu vou consultar lá agora, ó. Então, esse meu valor calculado de 6.600, tá? Pelo fator de demanda correspondente a esta potência. Então, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu tenho que vir nesse valor aqui de 6.600, tá? E buscar um fator de demanda. Então,
6.600. Vamos localizar aqui os 6.600, né, nessa tabela. Opa, tá até já em destaque aqui. Os 6.600 está nessa faixa, né, de 6.000 a 7.000. Então, o fator de demanda é 0,4. Então, eu vou pegar 6.600 vezes 0,4. E eu vou achar aí quanto? 2.640 watts. Então, essa seria a potência, né, calculada aí, que vai representar a minha demanda. O que é isso, pessoal? O que é esse fator de demanda? Vamos ver aqui. Ó. Essa continha existe justamente porque fica inviável eu considerar os 6.600, tá? Ficaria muito caro, ou ficaria muito oneroso, ficaria dispendioso, trabalhoso, considerar, imagina, plena carga, que você estivesse usando todas as tomadas ligadas ao mesmo tempo, com todos os eletrodomésticos possíveis e tudo mais, né? E isso é uma condição que a gente sabe que não vai acontecer, né? Você usar todas as tomadas das suas casas, todos os chuveiros, as torneiras elétricas, máquinas de lavar, tudo ao mesmo tempo, né? Então, esse fator de demanda representa uma porcentagem, tá? Uma porcentagem do quanto das potências previstas serão utilizadas simultaneamente, tá? No momento de maior solicitação da instalação. Então, essa tabela, ela é algo, né, sugerido, justamente ela é baseada no uso comum de uma residência pelas pessoas, dos equipamentos, eletrodomésticos. Então, isso aqui essa tabela ela é construída baseada realmente num estudo, né, de uma demanda residencial. Tá? Então, olha lá, isso é feito para não superdimensionar os componentes do circuito de distribuição, tendo em vista que numa residência nem todas as lâmpadas, pontos de tomada são utilizadas ao mesmo tempo. Então, pense, você trabalhar com a potência total, né, o seu sistema todo vai ser superdimensionado. Né? E isso não é como se você tivesse montando um sistema que extremamente superdimensionado que você não vai usar todo o 100%. Você vai usar simultaneamente, aí, no geral, 40%. Né? É isso que essa continha faz. Se você vai aumentando a potência, né, veja que o número vai diminuindo. Tá? E se você vai diminuindo essa potência aí, essa potência total, né, e já esse fator vai aumentando. Quer dizer, você está diminuindo aí o número de tomadas e tudo mais, a chance de você usar todos ao mesmo tempo aumenta. Então, essa que é a lógica, né? Muito bem. Multiplicam-se as potências, né, dos pontos de tomada de uso específico pelo fator de demanda correspondente. Agora eu vou ter uma outra tabelinha, essa tabelinha aqui, ela é para iluminação e tomada de uso geral. Agora eu vou ter aqui uma tabelinha para tomada de uso específico, tá? Então, aqui eu tenho uma potência maior, vou ter uma demanda diferente, tá? Então, lá, o fator de demanda para a tomada específica é obtido em função do número de circuitos que você tem previsto no projeto. Então, olha lá, já a forma de consultar já é diferente. Ó. Quantos circuitos? Né? O número de circuitos para específicas, nesse nosso exemplo, é 4. Né? Que é um para o chuveiro, uma torneira, uma geladeira, uma máquina de lavar. Foi isso que foi considerado, né? Na nossa tabelinha, no nosso exemplo aí. Então, eu venho aqui e procuro. Qual que é o número de circuitos aqui? Ó? 4. E 4 representa um fator de demanda de 0,76. Quando eu somo o meu chuveiro, minha torneira, a minha máquina de lavar, né, e a minha geladeira, dá 12.100. 12.100 vezes 0,76 é igual a 9.196. Então, essa é a potência, né, ajustada aí com o fator de demanda. Muito bem. Mesma coisa lá. Se eu for aumentando o número de circuitos, significa que eu estou dividindo, né? Esse meu fator de demanda vai
né? Então, aqui se eu for inserindo mais itens, né, esse meu fator de demanda diminui. Por quê? É mais difícil, né, vai ser mais difícil eu usar tudo ao mesmo tempo, né? Então, quanto mais itens você vai colocando aqui, mais circuitos você vai criando, a probabilidade de você usar tudo ao mesmo tempo vai diminuindo. Muito bem. Quarto ponto. Somam-se os valores das potências ativas de iluminação, pontos de tomada de uso geral específico, já corrigido por esse fator de demanda. Então, foi, né, 2.640 e 9.196. Então, quando eu somo tudo, daí quase 12 mil watts, né? 11 mil, quanto que está aqui? 11.836 watts. Muito bem. E aí agora eu divido esse valor, né, pelo fator de potência médio de 0,95, obtendo assim o valor de potência para o circuito de distribuição. Esse valor de potência médio também é normatizado, tá, pessoal? Então, quando eu divido isso aqui por 0,95, eu acho aí um valor de 12.459 volt-ampere. Então, essa seria a potência de distribuição, do circuito de distribuição, perdão. Essa seria a potência de demanda. Então, eu vou dimensionar, tá, os meus cabos e proteções baseado nisso aí. Então, lá, uma vez obtida a potência do circuito de distribuição, pode-se efetuar o cálculo da corrente do circuito de distribuição. Eu tenho a potência, 12.459. Eu tenho aí duas fases, então 220 volts, eu vou achar uma corrente de 56 amperes. 56,6 amperes. Né? Muito bem. Anota-se o valor da potência da corrente do circuito de distribuição na tabela anterior. E aí, pessoal, com esses valores, obviamente, de corrente, é que eu vou, né, determinar o cabeamento, né, que vai do circuito de distribuição, que vai lá do padrão de entrada até o QD, e, obviamente, o disjuntor, né, principal, né, que recebe as duas fases lá do medidor. Né? Então, se eu vou usar o DR, só o termomagnético, eu tenho que, né, levar em consideração essa corrente aqui. Claro que eu não vou achar um disjuntor de 56,6. Eu vou pegar o mais próximo acima desse valor. Né? Bom, agora como último passo, tá, do nosso estudo, nós vamos ver agora exatamente isso, o dimensionamento dos disjuntores e dos condutores. Como é que a gente define, né, e termina a nossa tabela. Tá? Então agora é a última etapa do nosso curso aí de instalações elétricas, tá bom? Então eu vou parar a aula por aqui, tá? E aí a gente, para não ficar muito extenso, e vou começar num vídeo a seguir a última parte.